Olá, eu sou a professora Pamela e hoje irei ministrar a aula de língua portuguesa para o 7º ano. Hoje iremos falar sobre os termos essenciais da oração, principalmente o predicado e o sujeito. Temos como base, primeiro, do que seria uma oração. Uma oração é todo enunciado linguístico que ele gira em torno do verbo, ou seja, sem o verbo ele não vai ser constituído ou chamado de oração. Temos também sujeito e predicado e eu trouxe aqui um exemplo. Sujeito e predicado. Sujeito é o termo da oração em quem geralmente concorda com o verbo, ou seja, ele vai ter que concordar com o meu verbo, justamente por isso é chamado de oração. Constitui seu assunto central, apresenta como núcleo um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada, ou seja, ele pode aparecer também dessa forma no meu sujeito, no caso como um pronome, uma palavra substantivada e assim por diante. Predicado é o termo que se expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Eu trouxe aqui um exemplo. Jardineiros diplomados regam flores. Tem o meu sujeito, que é jardineiros, e tem o predicado, que a função do predicado é trazer informações sobre esse sujeito. Outro exemplo, a luz da tua poesia é triste. A luz da tua poesia é o sujeito e é triste o predicado. Analisando que em destaque eu tenho o verbo do verbo regar, que é regam, e o verbo que é o verbo ser, também fazem parte do predicado. Dentro dessa união de oração, eu também tenho a noção de período. O que seria? Período é a união das frases para que eu venha a ser coerente e ter sentido. Ele pode ser simples ou composto. No caso do período simples, é quando a minha oração apresenta apenas um verbo. O período composto é quando ela apresenta dois verbos ou mais. Nesse exemplo aqui, jardineiros diplomados regam flores, eu tenho o meu sujeito jardineiros, o restante da oração predicado, e aqui eu vou contabilizar apenas uma oração, que eu tenho apenas um verbo. A luz da tua poesia é triste. Exatamente, eu só tenho um único verbo, então eu tenho um período simples. Agora, se eu colocasse um outro exemplo. Vou ir com você. Nessa oração, vocês podem me dizer que eu tenho aqui um período composto, justamente pela regra por ele ter dois ou mais verbos na oração. Só que a regra, ela apresenta diferente. Se eu tenho o verbo vou e o verbo ir seguido um do outro, eu tenho aqui uma locução verbal. Essa locução verbal, ela totaliza uma noção de apenas um verbo por eles expressarem apenas uma ideia. Então, nesse caso aqui, eu continuo tendo um período simples, por ele ser um verbo seguido do outro, eu não contabilizo ele como duas orações. Agora, se eu colocasse dessa seguinte forma. Gosto de dançar. Eu tenho o verbo gosto e tenho dançar. Então, nesse caso aqui, a minha oração ela seria período composto, por ela ter dois verbos. E, para finalizar nossa aula, eu vou deixar uma atividade para vocês. A atividade da página 4 e 5 do primeiro volume do caderno de exercício. E até a próxima!